Olá, meu querido irmão, minha querida irmã abençoada, pastor Alexandre Silva aqui. Você já reparou que a madrugada ela é muito silenciosa, né? Em alguns lugares tem muito barulho devido festa, mas uma grande parte, a grande maioria, a madrugada é onde todo mundo está dormindo, descansando, em silêncio. E é por isso dela ser tão silenciosa que Deus fala muito na madrugada. Durante o dia, há muitas vozes, né? Há vozes demais durante o dia, barulho, distrações, preocupações, gente falando o tempo todo. Mas na madrugada, quando todos estão dormindo, é quando a cidade ela adormece e o mundo descansa. O Espírito Santo encontra nesse ambiente o ponto ideal para sussurrar nos corações daqueles que estão despertos para ouvir a voz do Senhor. Agora, meu amado, eu quero convidar a você, antes de eu continuar, e nós vamos fazer essa oração da fé, a oração da noite, e uma oração para Deus, ele abrir o seu entendimento e você aprender e ouvir a voz do Senhor, porque ele fala na madrugada. Então eu gostaria de te convidar a fazer parte dessa corrente de fé e de oração que estamos todos os dias fazendo aqui, às 6 horas da manhã e às 18 horas da noite. Nós começamos a clamar o nome do Senhor à noite para Ele nos dar uma noite de descanso e falar aos nossos corações. Então eu convido você para se inscrever, é muito fácil, é simples, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se. É para isso que esse botão foi criado, para você se inscrever e participar dessa corrente de oração. E clica no sininho escrito todas para você ser notificado. O YouTube vai te notificar na hora da oração e você não perde nenhum conteúdo. É claro que todas as vezes que a gente ora aqui, eu menciono o seu nome, menciono os inscritos do canal, peço para que Deus venha abençoar a sua vida. Mas se você tem um pedido mais específico, escreva aqui, deixa aqui nos comentários, em nome de Jesus, porque eu sei que Deus vai falar com você poderosamente. Então, amados, vão comigo aqui. Antes da oração, eu quero esclarecer e mostrar algo para você que Deus ele fala poderosamente. Então, foi assim, na madrugada, que Samuel, ainda menino, ele ouviu uma voz chamando o seu nome enquanto todos estavam dormindo no templo. Ele ouviu Samuel, Samuel. Está escrito em 1 Samuel, no capítulo 3. Três vezes, ele ouviu e não entendeu, porque ele não tinha esse hábito. Para ele, ele não conseguiu discernir da voz humana para a voz de Deus. Mas era o próprio Deus tentando conversar com ele. O Espírito Santo fala, mas é preciso silenciar o nosso interior para ouvir. Você sabia disso? O Espírito Santo, ele é o agente de Deus para nossas vidas. Deus destacou o Espírito Santo para falar conosco. Deus disse que não nos deixaria órfão, mas enviaria um outro consolador, o Espírito Santo dele. E é preciso sensibilidade espiritual para discernir. Na madrugada, o Espírito ele sonda o coração e traz resposta que o dia inteiro ele não conseguiu revelar por causa das distrações, do barulho, né? De muito, a gente fica muito atento a tanta coisa e não percebe a ação do Espírito Santo. E às vezes você está buscando direção, paz, consolo, força, e ele vem como um vento suave, sabe? E te visita no meio da noite. No livro de Jó, no capítulo 33, no verso 15, ele nos revela uma palavra forte, do verso 15 ao verso 16. Lá está escrito que Deus fala ao ouvido dos homens e sela a sua instrução. Deus ele fala e sela as suas instruções. E como é que ele faz isso? Através de sonhos
ou visões noturnas. Isso está escrito aí no livro de Jó, no capítulo 33, no verso 15 e no verso 16. Então Deus, ele tem os meios próprios, né, de falar conosco. Isso não é loucura acordar de madrugada com vontade de orar. Isso é chamado. Isso é visitação divina. Quando Deus gera dentro da gente essa vontade de buscar a sua presença, de conversar com Ele. Quantas vezes Deus livrou alguém de uma tragédia porque despertou para orar antes do mal chegar? Isso acontece muito na vida de muitos que têm um compromisso ali com Deus. Quantas decisões erradas foram evitadas porque alguém ouviu a voz do Espírito Santo dizendo: não vá, espere, não é por aí. O Espírito Santo, ele fala. Mas será que temos ouvido? Será que nós estamos preparados para ouvir a voz dele? Tem gente que dorme a noite toda, mas vive um cansaço na alma muito grande. Enquanto isso, há outras pessoas que perdem o sono, mas encontram descanso no espírito. Porque quando ele fala, gente, meu querido, minha querida irmã, a alma se aquieta, o medo se cala, a direção chega, o coração encontra paz. A madrugada deixa de ser um peso e passa a ser um altar, um lugar secreto, só entre você e Deus. Então, se ele te acordar nesta noite, essa noite de hoje, se ele te acordar, não resista. Dobre o seu joelho, ou até mesmo fique sentado ou em pé, do jeito que você achar melhor. Mas fica pelo menos um pouquinho ali em silêncio e ouça. Pode ser que aquela resposta que você tanto procura venha no meio da madrugada. E eu creio que hoje vai falar, que hoje Deus vai falar com você. Você crê nisso? Se você crê nisso, então escreva aqui nos comentários assim: hoje Deus vai falar comigo. E Ele já está falando com você através dessa mensagem. E não esqueça, quem ouve a voz do Espírito Santo na madrugada, caminha com sabedoria durante o dia. Grava isso, porque Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Agora me permita fazer a oração para você, para que Deus abra o seu entendimento e que você sinta desejo de acordar, nem sequer alguns minutinhos na madrugada para falar com o Senhor. É muito bom. Deus vai fazer milagres na sua vida. Eu vou colocar aqui um instrumental para a gente fazer essa oração da fé e para Deus abençoar a sua vida. Espírito Santo de Deus, neste momento, Pai de amor e de misericórdia, nessa noite, meu Deus, nos colocamos diante de Ti, Pai, com o coração quebrantado e sedento da Tua presença. Não estamos aqui, Pai, por acaso. Algo nos despertou, algo nos chamou e sabemos, Senhor, que a Tua voz, meu Pai, nos atrai para um lugar secreto, para um momento de revelação e intimidade contigo. Por isso, Pai, nós nos rendemos diante da Tua glória e te pedimos, fala conosco nessa madrugada, nessa noite. Senhor, eu intercedo agora por cada vida que ora comigo. Neste momento, Pai, pessoas que poderiam estar, Pai amado, fazendo tantas outras coisas, mas foram tocadas, despertadas e inquietadas por algo maior.
talvez sem entender por quê, Pai, mas com o coração sensível, elas se colocaram aqui, Deus, para ouvir, Pai amado, a oração que se está fazendo neste lugar, nesta hora. Talvez pessoas, Pai, vão ouvir essa oração já na madrugada de fato. E eu peço ao Senhor, visita, Pai, porque eu creio, meu Deus, que isso não é coincidência, é um chamado, é um mover do Teu Espírito, porque, Senhor, falar quando tudo se cala, o Senhor sussurra aos corações daqueles, Pai, que silenciam, Pai amado, as vozes para ouvir a Sua. Espírito Santo, visita esta casa agora, entra nos lugares aonde ninguém vê, vá tocando, aonde tiver um cantinho de angústia, em cada cômodo, em cada quarto, em cada mente, coração, vá despertando, Pai, as incertezas, trazendo convicção. Desfaz, Senhor, as trevas, desfaz, Senhor, os laços do inimigo, que foram, meu Pai, armados enquanto todos dormiam. Se o inimigo tentou semear confusão, dor, opressão ou medo nesta noite, Pai, que o Teu poder agora anule toda a obra maligna e que Teu fogo, Senhor, venha sobre este lar, queimando toda a presença das trevas. Que a Tua, Pai amado, voz atue poderosamente dentro dessa casa. Oh, Espírito Santo, fala com aqueles que estão sem direção, mostra o caminho, abre os olhos espirituais, libera, Pai amado, sonhos que vêm do céu, confirma palavras que estavam, meu Pai amado, engavetadas, traz discernimento à alma. Que esta madrugada seja marcada por respostas, Pai. Que aquele, meu Deus, que buscar a Tua face, encontre, Pai, uma paz tão grande. O Senhor revela, Pai amado, agora com clareza, Pai, todos os planos, meu Deus, que o Senhor tem reservado para cada um deles. Porque está escrito em Jó, no capítulo 33, em sonhos ou visões da noite, Pai, quando o sono profundo cai sobre os homens, Deus abre os ouvidos deles e sela as suas intenções. Oh, Espírito da verdade, que isso se cumpra nesta oração. Ah, Pai, quebra toda resistência espiritual, tira o peso do sono sem propósito e desperta o Teu povo para a oração. Que esta madrugada não seja apenas uma vigília, mas um altar. Ah, Espírito da verdade, Deus de maravilhas, que essa pessoa que ora comigo agora sinta a Tua glória enchendo o ambiente, que as lágrimas sejam recolhidas, que o cansaço seja transformado em forças, que o desânimo dê lugar à esperança. Espírito Santo, Te damos liberdade para agir, para conduzir, tocar, curar, restaurar, Pai. Declaramos que nenhuma distração impedirá a voz de Deus de ser ouvida. Nenhuma escuridão, Pai, será maior do que a luz que brilha quando o Senhor fala.
meu Deus, e que nesta madrugada o teu povo será desperto, renovado e alinhado com o teu propósito. Eu profetizo isso, Pai, em nome de Jesus, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e que Ele te traga muita paz, graça e paz.